China, what was going on in Guangdong, and then back, right? General, there's been no evidence human transmission is not good enough. It's absolutely important at this point, and not so that we have all the data as an organization, so we can protect China. Eu estava com uma viagem marcada para os Estados Unidos, curiosamente, e aquilo me afetou basicamente por conta de uma viagem. Ou seja, eu estava preocupado se eu teria que usar máscara no avião, eu estava preocupado com questões comezinhas como esta. O primeiro caso surgiu lá na China, em Wuhan, no começo de dezembro, talvez final de novembro, começo de dezembro de 2019. Para variar, mais uma peste vinda da China. Teve o caso do Diamond Princess, do navio lá em Yokohama. So this is our morning in Yokohama. We don't know if we've been delayed. Quando os primeiros casos foram relatados lá no Oriente e no cruzeiro Diamond, tinha aquela expectativa que talvez fosse mais um desses vírus que vão ficar contidos em pequenas regiões, como foi o caso do MERS-CoV, que aconteceu no Oriente Médio, que ficou restrito lá, ele não veio. Parecia que dessa vez a pandemia era global. Ela chegaria ao Brasil. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. And the number of affected countries has tripled. There are now more than 118,000 cases in 114 countries. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Em 2 semanas de viagem, eu fui perguntando até para as aeromoças como está o protocolo aqui em relação a isso. Olha, por enquanto nós não estamos fazendo nada. 2 semanas depois, eu voltei e peguei o mesmo taxista e ele falou: vocês não vão reconhecer o país que vocês deixaram há 2 semanas. We had about 15-20% of our patients were from like Asia, China, and and Japan and everything. So when we heard around February that this disease was coming, I was totally freaked out. Eu recebi pelo WhatsApp de amigos meus gráficos mostrando como é que era essa doença, a transmissibilidade dessa doença em relação a H1N1, Ebola, assim por diante, vendo o gráfico de mortes, até a hora que essa doença iria causar mortes de mais de 1%, 2%, 3% da população. Ou seja, não teria mais hospitais, todos os quarteirões das grandes cidades, começando pelas grandes cidades, estariam lotados de cadáveres, não saberíamos mais o que fazer. Eu me tranquei em casa. Em 11 de março, a OMS declarou o vírus uma pandemia e os países saíram todos fazendo lockdown. Quase ninguém nas ruas, todo mundo trancafiado. Eu fiz uma quarentena extremamente rigorosa por eu ter visto muitas pessoas, ter visto pessoas de diversos países. E a gente que trabalha na ponta, atendendo os pacientes, a gente saiu correndo atrás de evidências. Existem 3 tipos de coronavírus capazes de infectar humanos atualmente, mas 3 deles merecem uma atenção especial: MERS-CoV, SARS-CoV e agora SARS-CoV-2. Este vírus, assim como outros coronavírus, é revestido por uma proteína chamada spike, que é responsável pela conexão com ACE2, presente nas células de vários órgãos. É como se a proteína S fosse, na verdade, uma chave.
enquanto a ACE2 o cadeado. Ela faz com que o RNA do vírus entre na célula e utilize sua capacidade para se replicar dentro do organismo. O sistema imune reage de forma desorganizada e desproporcional e inicia um processo inflamatório que atinge, inclusive, tecidos saudáveis. Esse é o perigo da Covid-19. E este é o SARS-CoV-2. Around mid-March, a pharmacy friend of mine, called me and said they are using hydroxychloroquine. É um remédio que foi desenvolvido na década de 50. A gente já vinha usando hidroxicloroquina há mais de 70 anos, com perfil de segurança e eficácia muito bem estabelecido para várias doenças. So when I went digging, I found out, number one, I found an article in 2005 that says hydroxychloroquine is very effective in treating SARS-CoV-1. Desde 2005 existem estudos mostrando que ela tem ação para combater vírus que desencadeiam respostas inflamatórias sistêmicas. And then also in Harrison Book of Medicine, there was also an excerpt that described the mechanism of action of hydroxychloroquine and why it's a good antiviral and it works on coronaviruses. É por isso que a gente encontra um volume imenso de estudos analisando o papel de hidroxicloroquina mais alguma outra droga no COVID. O protocolo de Zelenko fala de hidroxicloroquina, azitromicina, vitamina D e zinco. Mas a gente também tem outros estudos mostrando que ivermectina funciona, nitazoxanida funciona, colchicina funciona, doxiciclina funciona. Então, para o tratamento ambulatorial, para o tratamento precoce em casa, nós temos vários medicamentos que funcionam. And when patients came in with COVID symptoms, we did the testing and we treated these patients. Usually, if they presented within the first 5 days, they got better in 2-3 days. One of the first few patients that I had was a husband and wife. The husband had been sick for about 10 days. The wife had just started getting symptoms 2 days prior. We put both of them on. Then it was mefloquine. We put on mefloquine, Zipa, and everything. The wife got better. In 2 days, the wife was better. It took the husband almost another 10 days to 14 days to get better. You know what I'm saying? So when they presented early, within the first 5 days, the results were so remarkable. Também tem a recomendação de uso de hidroxicloroquina no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, no tratamento da malária, no tratamento do Zika vírus. E nenhuma observação foi feita com relação à questão da segurança da hidroxicloroquina como um medicamento que pode causar morte por risco cardíaco. Então, a segurança da hidroxicloroquina está mais do que estabelecida. That people would take hydroxychloroquine and sometimes within 24 hours. Entre 2013 e 2015, quando nós tivemos a epidemia de Zika vírus, inclusive a grande mídia fez propaganda da hidroxicloroquina como um remédio que gestantes deveriam usar para diminuir o risco de microcefalia. Um medicamento já usado no tratamento de doenças como a malária pode ser eficaz para proteger o cérebro de fetos contra a infecção pelo vírus da Zika. Mas os pesquisadores alertam que antes de liberar o uso, é preciso fazer testes em humanos. A descoberta é uma das mais importantes na luta contra o vírus da Zika e pode ser mais uma arma poderosa no combate à microcefalia e aos danos cerebrais causados pela doença, principalmente em fetos. Essas ilustrações mostram o que acontece quando o vírus ataca. A primeira imagem é de um grupo de células saudáveis ganhando a forma de um neurônio. Na segunda, o mesmo grupo infectado pelo vírus da Zika diminui de tamanho e perde a forma. Nestas imagens coloridas está o que os pesquisadores descobriram. Os pontos verdes são os vírus em pleno ataque. O tratamento com a cloroquina reduziu o número de células infectadas em 95% e impediu a alteração do formato. O medicamento já é usado contra a malária e doenças autoimunes, como lúpus, e não tem contraindicação para grávidas. Você vai saltar de um avião. Não adianta você abrir esse paraquedas a 1 metro do solo. Paraquedas funcionam, mas eles não funcionam a 1 metro do solo. Depois de você cair 5.000 metros em queda livre, abrir um paraquedas a 1 metro do solo não faz o menor sentido. E se você começar a fazer estudos de paraquedas
abertos a 1 metro do solo, você fatalmente vai chegar à conclusão de que paraquedas não funcionam. They have this whole propaganda from the news that telling people that hydroxychloroquine is dangerous. We have people on CNN saying it can kill you. A gente teve alguns estudos, por exemplo, que analisaram o papel, a segurança e eficácia da hidroxicloroquina no tratamento do SARS-CoV-2, mas utilizaram doses muito altas de hidroxicloroquina. É como se ao invés de seu paraquedas eu colocasse na sua mochila um paralelepípedo. Há outras avaliações analisaram só a hidroxicloroquina no tratamento do paciente hospitalizado, que já é o cara que está na fase tardia da doença. Ele já está com 10 a 14 dias de queda. Esse cara está a 1 metro do solo. Talvez o paraquedas ajude, mas ele não deveria estar abrindo ali. Não, eu vou dar um número direto para o Brasil. Um cenário desse de mitigação em que a gente não suprime as pessoas, não mantém elas em casa e deixa mais do que o básico funcionando, pelo menos 1 milhão de mortos até o fim de agosto. O trabalho do Imperial College foi de uma irresponsabilidade imensa, porque ele causou um alarme muito grande. O Neil Ferguson fez o cálculo de que o Covid-19 teria uma taxa de letalidade de 0,9%. Havia um estudo, mais ou menos publicado por volta do mesmo período do relatório do Imperial College, talvez um pouquinho adiante, de um grupo de pesquisadores de Singapura que calculou uma taxa de letalidade de 0,85%. Então, o trabalho do Neil Ferguson no Imperial College não foi tão fora dessa taxa. A grande pegadinha do estudo do Neil Ferguson é que ele calculou que esse vírus, com uma taxa de letalidade de 0,9%, ele iria contaminar 80% da população mundial, o que é uma taxa de contaminação absurda. Foi simplesmente descontar o nosso sistema de defesa. É como se a gente fosse ficar, todos nós vamos ficar parados e o vírus vai sair contaminando um por um, e não é assim que acontece. Seu sistema de defesa, meu sistema de defesa, ele não está aí à toa. Então, quando a gente viu que o vírus estava desembarcando no mundo, quem tinha um pouquinho de bom senso foi atrás dos estudos. Because of the Lancet study, the WHO stopped recommending hydroxychloroquine and took off some studies, and some other people stopped. And the news carried, oh, Lancet has published that it doesn't work. A large new study links hydroxychloroquine and chloroquine to a higher risk of death in coronavirus patients. Researchers looked at seriously ill infected patients in more than 600 hospitals worldwide, and those treated with either medication were more likely to die or develop a heart condition. Now, keep in mind, this is the drug that the president has called a game changer. And then doctors started digging into it like, this doesn't make any sense. And come to think about it, the people that gave the Lancet study, the data, are not even in the medical field. Nós, dentro da medicina, sempre tivemos algumas revistas como se fossem verdadeiras catedrais do conhecimento. E o que a gente viu foi uma prostituição de grandes publicações centenárias clássicas dentro da ciência médica, essas publicações se vendendo. They have about over 100,000 patients in over 100 hospitals, over how many continents, and they gathered this data in 2-3 months. That is not possible. Lancet retracted the study. But when Lancet retracted the study, the news did not carry it. So the damage was done already. Quando apareceram imagens da China com pessoas caindo na rua, Itália com caminhões carregando caixões, notícias do Equador de mais de centenas de corpos que precisavam ser recolhidos, eu tive uma sensação estranha, ou seja, eu percebi que tinha alguma coisa errada até com essas próprias imagens. Se a máscara me protege contra o Covid e se ela é eficaz como proteção, por que eu preciso de lockdown? Se a máscara é eficaz para me proteger contra o Covid, por que eu preciso de distanciamento?
Por que num avião eles recomendam que na hora do desembarque você mantenha distanciamento, mas não fazem essa mesma exigência quando você está sentado na poltrona? O que há de diferente ali? Por que quando eu estou sentado no restaurante eu posso ficar sem a máscara, mas quando eu levanto, por algum milagre, eu preciso usar a máscara, senão o vírus vai me pegar e vai me matar? Então a máscara virou muito mais um símbolo. Enquanto eu estou sentado, ninguém está me vendo, mas quando eu estou em pé andando pelo restaurante, todo mundo está me vendo. Eu preciso carregar o símbolo da pandemia para todo lugar que eu for. E o protocolo dos hospitais aqui no Ocidente era quase sempre o mesmo, ou seja, vamos entubar, olha, vou dar 1 minuto de informações por dia a respeito do que aconteceu com seu parente, com seu amigo, com seu familiar. This is not science. This is not about science. There's something sinister going on. Tudo isso começou a levantar uma red flag, uma bandeira vermelha de presta atenção, ou isso é uma coisa muito perigosa realmente, ou eles estão fazendo uma guerra de narrativas muito grande e esse vírus vai ser instrumentalizado para alguma outra coisa que não tem nada a ver com medicina. Eu tô saindo preso porque eu tô querendo levar comida pro meu filho, velho. Hold on, Martin, you... Senhor, só porque tá sem máscara aqui sendo preso, ó. Are you standing on your own? Proibida a aglomeração até dentro das residências, tá? Não pode fazer churrasco. Não pode convidar amigo para tomar gole. Afinal de contas, você entrou no supermercado. Você não compra o que você quiser, Pato? Você já não está dentro do estabelecimento comercial? A gente já tem a determinação dos serviços considerados essenciais. Agora, dentro desses estabelecimentos, dentro dos supermercados, agora existem os produtos essenciais. Começou a valer hoje o decreto que proíbe a venda de produtos não essenciais em supermercados do Rio Grande do Sul. El bebé está en condiciones inhumanas, señora. Mi hijo está sano, mi hijo no tiene COVID. Y en un lugar que claramente, al menos por estos gritos desesperados, se ve que es una pesadilla para estar, ¿no? Então já tem vizinho denunciando, é bom tomar cuidado. I'm from China and I worked in the University of Hong Kong for over 5 years in the WHO H5 reference lab, which is also the top coronavirus lab in the world. And my boss was the WHO expert, Malik Paris, and also Professor Liu Peng, and so many other very famous virologists. And I worked on the influenza universal vaccine study, and since the COVID-19, I also have my publication about the COVID-19 virus on Nature and also Lancet Infectious Disease. I came to US from end of April because I have a lot of information, including the first-hand intelligence and also evidence to talk about the WHO and the Chinese Communist Party's cover-up in the COVID-19 pandemic and also the real origin of COVID-19. That was 31st December 2019. And it is in the morning. And I already know some message from my alumni group because I got my MD and PhD degree from China, some top universities. So my friends, they are the doctor all over China in a big hospital, top labs, and even military institutes. So there are people talking about some unknown pneumonia happened in Wuhan. And soon after, my supervisor, Dr. Liu Peng, asked me to his office and then face-to-face tell me to do something in secret to investigate this unknown pneumonia in Wuhan.
And I asked him, why do you need I to do it? Because you are the expert consultant for WHO and also for other international organizations like FAO, Food and Agriculture Organization, and other things. And you are on behalf of Hong Kong government. But he told me that China government doesn't want to share any information, including to to experts even in Hong Kong. So people in Hong Kong and also WHO need more information. And then he told me that this has to be done in secret because if I touch the red line, I will be disappeared. General, there's been no evidence human transmission is not good enough. This would not happen in Congo and did not happen in Congo and other places. We need to see the data. We need to be able to determine for ourselves the geographic distribution, the timeline, the epi curve, and all of that. It's absolutely important at this point, and not so that we have all the data as an organization, so we can protect China. As far as our counterparts are concerned, they are now talking openly and consistently about human-to-human. We did not finesse in the debate as to whether this is sustained, but one key request in this regard is that they would like WHO in communicating this to the public without causing panic. Based on my first investigation from 31st to 3rd January 2020, and what I found, which I immediately reported to this WHO expert, including that in December, there were already human-to-human transmission exist in Wuhan, but the government, of course, doesn't want anyone to know it. At that time, China government claims that there is no human-to-human transmission. And also they claim that this virus comes from the wet market. And also they claim that only very few cases and it's under the control. Coincidentemente, desses poucos casos foi o do Dr. Li Wenliang, que tentou alertar o mundo a respeito do vírus, até então desconhecido, que já circulava na China. Após ser obrigado pela própria ditadura chinesa a assinar um documento forjado contra si próprio, declarando que tudo não passava de teoria da conspiração, Li Wenliang, de 34 anos, foi infectado e faleceu no dia 7 de fevereiro de 2020. After I came to US, before I exposed myself into public, so that means only China government knows I escaped and what I'm going to do. There were a lot of attacks online from the China military, cyber military, and also even the government state-controlled media. So they try to smear me and try to, reduce my credibility in front of the public.
My two supervisors, they are the core members in WHO emerging disease teams. And both Professor Malik Paris and Professor Leopold, they became very famous from 2003 SARS outbreak. So they are well experienced, full of experience in this kind of coronavirus and later on in the MERS coronavirus outbreak. So also they are the ones in charge of the surveillance of emerging disease on behalf of WHO. Then just talk about what their response is. They didn't ask WHO to release this information to the public. Instead, they keep working with the China government and become very obedient. Como que nós vamos acreditar em notícias vindas de um país que é uma ditadura comunista? I don't think WHO is a World Health Organization. It's probably a World Armed Organization or something. Quem manda na OMS? Ela não é comunista, mas ela é uma burocracia faceless. Ninguém sabe quem é que manda ali. E de repente você vê muita influência de pessoas que, curiosamente, apenas por mera coincidência, estavam obedecendo justamente ao Partido Comunista Chinês. O que isso significa? Ninguém vai investigar. Would the WHO consider Taiwan's membership? Hello? Sorry, I can't hear you. I couldn't hear your question. Okay, yeah. Let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. We decided to give Dr. Alward another call to follow up. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've already talked about China, and when you look across all the different areas of China, they've actually all done quite a good job. So with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate, and good luck as you go forward with the battle in Hong Kong. Which become a big problem leads to a pandemic later. And then at the end of January, WHO announced that we should not isolate China, although that is some outbreak happened, but they even blame other countries that you're too nervous about that. Evidence-based response. I would like to summarize those recommendations in 7 key areas. First, there is no reason for measures that unnecessarily interfere with international travel and trade. So WHO doesn't recommend limiting transfer or trade and movement. And later, WHO insists that this is nature origin. This RATG13 virus is published by Professor Zhengli Shi, who is named as Batwoman from the Wuhan Institute of Virology. China's Batwoman, Shi Zhengli. Batwoman. 大家好，我来自中国科学院武汉病毒研究所，我叫史正丽。 This virus actually is submitted to the journal until 20th January in a hurry because I reviewed the real backbone the day before through all the media. So that's why the next day, Shi Zhengli has to throw this out and try to tell the world that this is the ancestor of SARS-CoV-2, but their theory cannot be supported by any solid evidence. There are a lot of problems happen in this virus sequence. So I can give a summary to you. It is verified and people can verify by themselves too. First, this virus is not existing in the nature. This is just a sequence. So sequence is like you writing the letters on the word. It's easy. And the second thing is this one
is fabricated because they have to find something they show to the world which is very close to SARS-CoV-2 and then drive people's attention from lab modification to some unknown nature virus. There is no intermediate host, no wild animal as host. And Wuhan seafood, that Huanan seafood market is actually a smoke screen to the public. The third thing is because Shi Zhengli, they are working with the military. So this is a military civil fusion lab, one of the very typical lab in China. So among those kind of lab modification, not only Wuhan Institute of Virology get involved. Actually, as I show in my 3 reports, traced to those people's own publications, you will see there are a lot of scientists working in PLA, Academy of Military Medical Science, involved into the design and also development of SARS-CoV-2 virus. But when you just show a fake virus like RATG13, which have only around 4% difference from this virus to SARS-CoV-2, people will only focus onto the 4% difference, which is, as we know now, the one target lung and also our human ACE2 receptor, and also make a lot of damage. But if you realize the real backbone actually have around 11% difference to the SARS-CoV-2, I think people will immediately ask that, then what else is changed or inserted into this virus? This virus is lab modified based on the backbone virus, which is discovered and owned by China military PLA, which is called ZC45 and ZXC21. They are the twin strains from some bat, which was not harmful to human, but after modification become this kind of bioweapon target human. Após a publicação de Zhengli Shi na revista Nature, surge a teoria de que o SARS-CoV-2 deriva de uma passagem viral do RATG13 pelos pulmões de mineiros que foram infectados em cavernas de Mojiang em 2012. No entanto, a hipótese tem diversas falhas. O patógeno que causou a pneumonia nos mineiros de Mojiang não pôde ser definido, mesmo após exames de sangue e suaves em 2 dos pacientes que foram testados no Centro de Controle e Prevenção de Doenças da região militar de Chengdu. Nenhum dos vírus suspeitos, incluindo SARS, foram detectados. Além disso, 3 biópsias foram feitas e todas falharam. Teses de mestrado e dissertações de PhDs que também analisavam o caso descreveram a causa da pneumonia como não solucionada. Por último, se o SARS-CoV-2 já estivesse presente nos mineiros de Mojiang em 2012, certamente teria causado uma epidemia de menor escala, ou até mesmo uma pandemia, como a que estamos vivendo hoje. A imunologista Yan Wang, diretora do Instituto de Virologia de Wuhan, admitiu numa entrevista algo que já preocupava diversos pesquisadores ao redor do mundo. Não há qualquer cópia física do vírus RATG13. Nenhum outro laboratório, portanto, pôde analisá-lo. Este vírus tem um comportamento muito específico, tanto que gerou uma pandemia. Porque este vírus especificamente tem uma taxa de transmissibilidade tão grande assim? Pelo que Wuhan é famosa? Por ser uma cidade que manipula vírus. Most of people will consider bioweapon is like this through the bacteria to you, which people immediately get infected, or like Ebola virus we heard of
heard about it a lot these years, and which can lead to over half people dead when they get infected. But this is a novel type of the bioweapon, which spanned the Chinese Communist Party government for decades to do the study to development. So in their own, the strategic books and also in their own military textbooks, their guidance books, they have clearly mentioned that this type of virus, first, the good material, very ideal material is coronavirus. And then this one has to look like nature occurring, looks like from the animal. And then they can tell people this is zoonotic. Disobey the nature evolution, this kind of principle, which I already presented and many other scientists supported. And this kind of bioweapon, it doesn't need it to be highly lethal. Mortality is not the key point because, high lethal virus cannot get big circulating. You see, Ebola, when it starts to outbreak, people quickly realize and then control it. But this one is easy to be ignored and easy to be transmitted. They prefer the high transmission one, especially the one going through the respiratory system and aerosol. These are all confirmed now. And another thing is the key point is to release it to the enemy's country and lead to the downstream destruction, which is including destruct the social disorder, economies, and make people get panic. A wearable air purifier designed to generate a pure and refreshing atmosphere around the user's face. Graceful lines of the air ring. Hey, don't touch me. Hey, don't touch me. Don't touch me. Relax, relax, relax. Keep that up. Keep up. And 2 days later, after I published the first report, I came to Tucker Show, 8 or even more millions of audience. And that one makes China government terrified. So that's why on Facebook, on Twitter, and on other media, including Instagram and other things, they label it as, false content and also push people to delete these things. The community trial used real population, especially the people, the citizens of their own regime, sounds very evil. And I understand that is even too evil for me to believe it, but we have to because evidence tells. Existem 7 coronavírus conhecidos até aqui. Provavelmente existem muito mais. Desses 7, 3 causam doenças que a gente tem que prestar atenção, que é o SARS-CoV-1, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2, que é o coronavírus agora do Covid-19. SARS-CoV-2 virus, the COVID-19 virus, is different from the other well-known virus, especially the other known human coronavirus. As I have reviewed already that from the studies, people already can see that this virus target, for example, for human ACE2 receptors. This receptor basically is all over your different organs in your body and also in your blood vessels. So that means, although this is a virus, basically respiratory, but later when it gets into your body, it can target your different organs, especially when there is some baseline disease make you more vulnerable. For example, like diabetic people, they have the problem, so they are easy to get more attack in even kidney or other organs.
and also like the blood vessel when it gets attacked and makes blood clot disorders. And also this virus can make your body get some confused. So finally, your immune system cannot recognize the foreign pathogens. Sometimes they even thought some normal things in your body is the enemy. So this kind of disorder make you have some disease called autoimmune disease, which is always chronic, hidden, difficult to be treated, and always recurrent in human life. That's why also I say hydroxychloroquine is good, because hydroxychloroquine has one function to suppress this kind of autoimmune disease, which is induced by the S protein of the SARS-CoV-2. O vírus empurra você e em algumas pessoas ele desencadeia um negócio chamado tempestade inflamatória. O seu sistema de defesa reage de uma maneira muito exagerada ao vírus. Evidentemente que essa reação não aconteceria se não fosse o vírus ter te empurrado pela sacada. Mas uma vez que ele te empurra, algumas pessoas desenvolvem essa resposta inflamatória exagerada e é essa resposta inflamatória que leva a pessoa ao choque e, eventualmente, à morte. A taxa de letalidade do vírus é pequena, mas na maioria dos casos o que acontece é isso, a morte ocorre como consequência dos desdobramentos dessa tempestade inflamatória. O foco maior do vírus está no pulmão, pode provocar lesões em pequenos vasos que se assemelham a um tromboembolismo pulmonar. A reação inflamatória destrói alvéolos, a pessoa entra em falência respiratória e sem oxigênio nosso corpo não sobrevive. And what we can see now is this kind of phenomenon happened in the COVID-19 patients or post-COVID-19 patients is not only led by one type of the mechanism. This is a result, of many different kind of factors. And they work together, and if it's very difficult for doctor to diagnose the exact reason in a short time, and there can be several factors combined working together. So this is kind of tricky for doctors to give the clear conclusion when they face the patient. But the thing is, if you can get the treatment on time, in time, so it's like the early treatment, and also the hospital knows they should use the anti-blood clots, this kind of drug during treatment. So there will be a good result when you get infected. And we still see WHO and all those group of the international top experts are insisting on those empty things that like mysterious, I call it as if, all theory. So that's all the things you see. And then they still try to deny those evidence from the lab. Peter, we see on social media a lot of definitive claims that this virus originated in the laboratories. Tell us, how do scientists look at this question, and how should the public be looking at this question? We have now the tools that allows us to look at the genetic makeup of these viruses. And when we look at our virus, the COVID-19 virus, there is nothing in its makeup that would indicate that it has been manufactured. It's clearly a natural virus. There is no evidence so far indicating that anybody was working with this virus in the past. That was Dr. Peter Benemberek explaining how science will be looking for the origins of this virus. For more on this, tune in to our social media channels and be the source of trusted science-based information. Until next time then, stay safe, stay healthy, and stick with science. A mídia hoje é a grande editora da sociedade. As pessoas precisam entender que a humanidade inteira é direcionada por narrativas. Narrativas são uma das maiores forças da humanidade. E o que você pensa, seja em termos de filosofia, em termos de religião, em termos de política, tudo isso foi colocado dentro da sua cabeça na forma de uma narrativa. Quase sempre um esquematismo que dificilmente bate com a realidade,
Mas as narrativas é que são dominantes. O papel da mídia é te dar uma narrativa para você repetir o tempo todo. O presidente do Brasil cumpriu hoje a tradição de fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas ao falar durante 12 minutos, diante de líderes de nações do mundo inteiro, foi como se o presidente Jair Bolsonaro estivesse se dirigindo exclusivamente à base mais fiel de apoiadores dele. Bolsonaro atacou prefeitos e governadores que tomaram medidas de proteção da população na pandemia, semelhantes às defendidas por democracias no mundo inteiro. Omitiu investigações sobre suspeitas de corrupção na compra de vacinas. Mentiu sobre a dimensão das manifestações de 7 de setembro. E para surpresa maior de quem ouvia, o presidente do Brasil voltou a defender o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid. Manifestantes contra e a favor. Enquanto no Brasil muitas pessoas estavam postando nas redes sociais questionamentos a respeito da contagem de mortes pela Covid, ou seja, você entrava no Twitter, você entrava no Facebook, em qualquer uma dessas redes, toda hora aparecia uma denúncia falando: olha, meu tio morreu de câncer e foi contabilizado como Covid. O motoboy morreu num acidente. Essa também ficou famosa e foi contabilizada como Covid. Isso ficou nas redes sociais. Quando você ligava a TV, quando você entrava no site de qualquer um dos grandes portais, ele nunca tinha uma única dessas notícias, era sempre o contrário. Os últimos 22 dias de vida, seu Severino passou neste hospital em São Paulo. Ele teve um AVC no fim de março. Na semana passada, ele piorou e precisava ir para a UTI. Não tinha vaga. O leito só apareceu ontem à noite e não deu tempo. Não deu tempo. O seu Severino morreu antes de conseguir um leito de UTI. Ele estava internado com Covid-19 neste hospital municipal em São Paulo, que está com todos os leitos de unidade de terapia. Eles não querem mais que você tenha uma gama de informações, muitas vezes difíceis de formar um todo coerente, mas que são informações, ou seja, são dados para te informar. There's people in different countries who are, who have facts about, who are doing journalism, who have facts about the number of COVID deaths. We saw that in New York was lying about their COVID deaths. They were overstating the amount of deaths because the more deaths you have, the more money you get. Estudo do Clinical Evidence-Based Medicine, um site na internet vinculado a uma equipe de pesquisadores de Oxford, em que eles avaliaram os óbitos no norte da Itália e viram que, após uma análise criteriosa dos prontuários dos pacientes, só 12% daquelas mortes poderiam ser colocadas na conta do Covid. Os outros 88% eram mortes duvidosas. Talvez a pessoa tivesse morrido com Covid, mas não por Covid. Um outro estudo feito pelo CDC de Atlanta, nos Estados Unidos, chegou a um resultado ainda pior. Eles viram que dos prontuários, os milhares de prontuários que eles analisaram, só 6% daquelas mortes colocadas na conta do Covid poderiam ser classificadas como mortes por causa do Covid. As outras 94% eram mortes que não dava para bater o martelo ainda. Antes você poderia buscar informações por você mesmo, pesquisar várias fontes discordantes entre si. Agora há um cânone oficial de opiniões permitidas. Tudo aquilo que discorde da grande mídia vai ser censurado, com agências de fact-checking, com algoritmos de redes sociais que vão encontrar algumas palavras específicas e censurar o seu conteúdo, tudo em nome de proteger a vida, supostamente. Why is CNN, CNBC, and Facebook, and Twitter, and YouTube, and
your Brazilian social media network and the president of your country and the health ministers and the pharmacists and then the state boards and the hospital boards, and what is going on? How is this coordinated? Big tech and media, mainstream media, try to mislead people, try to work with Chinese Communist Party and their mutual benefits to cover up and also promote their things like vaccine passport or stop the suppression of drugs like hydroxychloroquine, and also promote the nature origin theory of COVID-19. But we can say that from last year to now, more and more people realize that they will get into some big misinformation from propaganda things conducted by the big tech and also the media. I worked at Facebook for 2 years as a content moderator, and I reviewed content in Latin America, and I deleted pages, posts, comments. And so what I discovered was there was a lot of bias. Facebook policy was designed to censor conservatives and promote leftist ideologies. I contacted Project Veritas. They provided me with a camera. I filmed with a hidden camera for many months at Facebook. I presented this evidence to Congressman Matt Gaetz, and because of that, he actually sent a criminal referral to the Department of Justice for Mark Zuckerberg for possible perjury in Congress. So Mark Zuckerberg, possibly lied to Congress about Facebook's role in censoring content. You have previously given testimony to the Congress saying that there is not editorial manipulation that disadvantages conservatives. And just like in the case of Google, there have been whistleblowers from Facebook that not only have offered evidence indicating your testimony was not truthful, but there's even video that suggests that content moderators that you employ are out there disadvantaging conservative content. I'm wondering if you are familiar with the experiences of Zach McElroy and Ryan Hartwig, two people who participated in Facebook content review, and what is your response to the very damning video evidence and the testimony from them that the culture that you lead within Facebook is one that disadvantages conservatives and leads to content manipulation? So, Congressman, I'm somewhat familiar with the concerns that they've raised, and as I've said, we aim to be a platform for all ideas. We got into this because we want to give everyone... Fact checking is definitely very, very dangerous because you have a small percentage of people controlling the discourse, the political discourse. And so if I'm not, it's up to me to be able to make a decision about what I see on the internet. People should be educated enough to not believe everything they see on the internet. So it's not Facebook's job to make sure I don't see anything that's inaccurate. Like, there could be things I can look at that are inaccurate. It's up to me to do my own research. Essas companhias todas vêm ganhando muito, muito dinheiro com a pandemia. E a não ser que você coloque essa variável geopolítico-econômica no entendimento da pandemia do Covid, você vai acabar perdendo o fio da meada e as coisas vão parecer não fazer muito sentido para você. Então, sem entender exatamente, ou pelo menos compreender que essas companhias estão lucrando muito dinheiro, você vai acabar não entendendo por que a Big Media no Brasil insiste em dar notícias terroristas. O que o Facebook te oferece é o que está naqueles termos de uso dele que você clicou em eu aceito sem ler. É justamente, nós somos uma plataforma. O que você posta é responsabilidade sua, nós não temos nada a ver com isso. Então só você vai preso, porque eu não escrevi nada disso. Beleza, eu concordo. Só que a partir do momento em que você diz esta informação é falsa, então você está dizendo de uma maneira subréptica de que aquela informação que você não censurou é verdadeira. Você deixou de ser uma plataforma. Você é um curador de conteúdo. E se você é um curador de conteúdo e dentro do Facebook há páginas
do Hamas, do Comando Vermelho, uma página do Primeiro Comando da Capital, uma página de tráfico de drogas, páginas de pedofilia, como existem as turras, talvez seja a hora de dizer, olha, se vocês são curadores de conteúdo e não mais uma plataforma, talvez seja a hora de vocês serem responsabilizados, tais como traficantes, pedófilos, traficantes de seres humanos e assim por diante. Well, what are they protecting me from? Ideas? They truly are they've become the thought police. Você pede para jornalistas definirem o que é verdadeiro ou não. That could be considered fake news. Come on, that's fake news. You can't believe what your eyes and ears are telling you. Fake news, fake news. The fake news was fake news and echo chambers. It's not just fake news, but distorting echo chambers. Fake news. Fake news, fake news. Fake news. Fake news. A ideia de fake news surge a partir da eleição de Donald Trump. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Donald John Trump. Pode reparar no Google Trends como este termo nunca era usado. De repente, Trump, abalando todas as estruturas, com apoio do que ele conseguiu no Facebook, ganha uma eleição de uma maneira acachapante. Não é que Trump foi eleito. Os americanos quiseram se livrar de Obama na Câmara, no Senado e na presidência. Os republicanos não tinham este poder em quase 90 anos. Como que uma mídia que estava repetindo que ele era o demônio na Terra, assim por diante, como que ele consegue ganhar tanto? In the March 15th primary, but that led to headlines like these, where some compared that moment to something that might have happened at a rally in Nazi Germany. Por 2 semanas, a mídia não tinha resposta. Puta que pariu. Acho que a Carol tá sem o nosso retorno de áudio. Você lembra de qualquer jornal que você tenha visto naqueles dias. Estavam todos pálidos. It's hard to be a parent tonight for a lot of us. You tell your kids, don't be a bully. You tell your kids, don't be a bigot. You have people putting children to bed tonight, and they're afraid of breakfast. They're afraid of, how do I explain this to my children? I have Muslims. Os apresentadores sem voz. We have the chance to try again. That in her lifetime she deserves to be the first female president. And that's what makes me so sad. Não sei o que vai acontecer com o mundo agora. O quarto Reich vem aí, praticamente. De repente, um jornalista da The Atlantic diz que descobriu a fórmula como Trump foi eleito. Foi por causa de notícias falsas produzidas na Macedônia por jovens macedônicos que descobriram uma forma de ganhar dinheiro em dólar, moeda fortíssima num país tão pobre, e de repente, em uma semana, toda a grande mídia começa a falar de fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, isso é fake news, isso é fake news, Trump foi eleito com fake news e não sei mais o que. Simplesmente, esta semana definiu como seria o mundo. Nunca mais um Trump vai acontecer. De repente, fake news parece ser o grande problema do mundo. Fake news e logo depois a Covid-19. Agências de checagem de fatos começam a pulular pelo mundo. Todas
As grandes corporações de mídia criam a sua própria agência de checagem de fatos. Na prática, o que elas estão fazendo é simplesmente dizendo, olha, eu vou checar os meus concorrentes. Todos aqueles que discordam de mim, agora com a minha chancela, o meu poder de ser uma mídia consolidada no mundo, às vezes há 100 anos, no caso da TV, pelo menos 50, eu vou colocar este rótulo odioso em qualquer outra pessoa. Fact checkers, I don't know who they are, but they claim they can check the fact, and I don't know how did they check the fact from WHO, from China government, from Dr. Fauci in US CDC, and from all those nature origin, supporters. Houve alguém que disseminou mais fake news do que esses grandes veículos de mídia, esses grandes jornais médicos e a própria OMS? And of course, Anthony Fauci grandly said that in Trump's years, there was going to be a pandemic. Em 1º de junho de 2021, através do Freedom of Information Act, o portal BuzzFeed News conseguiu a divulgação de mais de 3.200 páginas de e-mails de Anthony Fauci, chefe do NIH, Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Algumas dessas conversas chamam a atenção. De colaborações com Mark Zuckerberg, dono do Facebook, até a contraindicação de máscaras cirúrgicas. A influência da Bill e Melinda Gates Foundation, Fundação Gates, nas decisões da alta esfera de saúde pública mundial também fica mais evidente. Mas seus e-mails trocados com Peter Daszak, presidente da EcoHealth Alliance, e Christian Andersen são ainda mais reveladores. EcoHealth Alliance é uma ONG que apoia programas de saúde global e prevenção de pandemias, ou pelo menos deveria ser. A EcoHealth de Peter Daszak recebeu quase 4 milhões de dólares em doações do NIH entre 2014 e 2019 para conduzir estudos sobre coronavírus ao lado da Batwoman do Instituto de Virologia de Wuhan, Zheng Li-Shi. Christian Andersen, em um e-mail de 1º de fevereiro de 2020, comenta com Fauci que algumas características do vírus parecem ter passado por alguma engenharia. No mês seguinte, março de 2020, publica um artigo na revista Nature que conclui que o SARS-CoV-2 se originou de seleção natural. Em seguida, é parabenizado por Fauci. Ainda em 1º de fevereiro de 2020, um e-mail de Fauci para Hugh Auchincloss, principal vice-diretor do NIH, sugere que ele sabia a respeito das experiências de ganho de função. Além disso, alguns e-mails contêm longas discussões acerca de projetos para desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle social. Ainda assim, as agências de fact-checking e os grandes jornais continuaram falando em teorias da conspiração. So especially those scientists claim that this is definitely come from nature and all the lab origin is conspiracy. Muitas dessas checagens de fatos foram ridiculamente primárias. Chegaram a usar opiniões de colunistas como uma prova contra um fato demonstrado. So, and then who's fact-checking the fact-checkers? Who's supervising them? Só que isso não é um problema pequeno. Basta você ler George Orwell. O Ministério da Verdade, que Orwell tinha imaginado em 1984, no livro 1984, como grande problema do socialismo britânico, alguém que tenta reescrever a história e permitir apenas uma opinião, ele tem uma diferença no século XXI. Ele não é mais estatal. Ele é privado. Ele é criado por grandes corporações. Basta repetir um termo. It's definitely, collusion between Twitter, Facebook, Google, and they seem to be taking the side of the World Health Organization, but they're silencing doctors. Eu tive 2 vídeos suspensos no YouTube.
em que eu falava da hidroxicloroquina. And I also have my Twitter account just published the first 2 Twitters at that day. Within 48 hours, I get shut down. Esse cânone, oficialmente, ele tem um nihil obstat. Todo o contrário, ele é proscrito. Porque negacionista, veja, era um termo que era usado unicamente para falar de história em relação a quem negava o Holocausto nazista. Ou seja, você pega um termo de grupos neonazistas e agora aplica a qualquer um que coloque uma dúvida que seja a respeito do que é dito na grande mídia. E a narrativa da mídia de que você é uma pessoa elevada, científica, não genocida, preocupada com os outros, porque agora você vai denunciar o seu vizinho porque ele não usa máscara. Você vai denunciar a sua família porque existe um dos seus familiares no grupo de WhatsApp que ele não acredita tanto assim nas vacinas. Você vai denunciar agora um cientista. It's like the cage in people's minds. They cage people with fear, and when you're caged with fear, you do irrational things. People are lining up to take an experimental vaccine for a disease that is completely treatable and preventable. O que as pessoas podem perceber com toda facilidade é como toda discussão política no mundo hoje é idêntica. Você precisa concordar com aqueles poderosos. Ninguém entende direito o que é a ONU. O que é bastante curioso, porque ONU é um termo usado quase como sinônimo de a paz mundial. Ou seja, o que a ONU quer é trazer a paz. O que a ONU quer é trazer a ciência, o que a ONU quer é acabar com todos os nossos problemas, porque eles são anjos. Eles querem nos alimentar assim por diante. Mas você nunca sabe quem é que controla a ONU. Você não sabe se eles são de esquerda, de direita, se eles preferem um país ou outro, assim por diante. Ou seja, nós damos toda a autoridade exatamente para quem nós menos conhecemos. Isso vale para todas as instituições de poder transnacional. If WHO came to Brazil and told Brazil, don't treat your people, why should Brazil listen to that? Do you know what I'm saying? We have pharmacists here in Texas, in local towns, that will refuse to fill a prescription. Why? Você não sabe o que pensa a Organização Mundial do Comércio. Você não sabe o que pensa o Fundo Monetário Internacional. Você não sabe o que pensa o Banco Mundial. Você não sabe quem é o presidente do Conselho Europeu. Você não sabe nada disso. E tudo o que venha dessas instituições você segue muito mais cegamente do que os políticos eleitos no seu país. Políticos são horríveis, eu sei, em todos os países do mundo. Eles são péssimos, mas você pelo menos sabe a cara deles. A OMS fica na Suíça. A Suíça não segue a OMS. E as normas da OMS foram todas praticamente dizendo, todos os governos do mundo, não importa se você é um governo de direita, de esquerda, não importa se você é parlamentarista, presidencialista, monarquista, não importa quais sejam as normas culturais do seu país, do seu povo. O que importa é que você, para conter este vírus, vai precisar seguir estas políticas. E as políticas que eles deram foram exatamente políticas que só podem ser seguidas por um totalitarismo como a China. And we have called every day for countries to take urgent and aggressive action. We have rung the alarm bell loud and clear.
You would see a normal distribution and it would come down like that. That's a normal, I mean, you've seen these normal distributions, right? That's what would happen if it runs through a community. But when you start doing all of this, which are the interventions, then you can, ideally try and change the shape of that. And that's what China has actually done. It's hundreds of thousands of people in China did not get COVID-19 because of this aggressive response. And also many other misinformation gradually released by WHO until now. If you go back to check what they talk about in January and in February and later on, you will see a lot of problems happen and the logic is full of problems. As pessoas não podem sair nas ruas. Você precisa fichar informações que são dadas na internet. Você precisa agora controlar a população e tratá-la como culpada, simplesmente se ela sair na rua. Você precisa ter um controle político, um poder de polícia para prender inocentes. Você agora precisa cuidar do seu sistema de saúde de tal forma que as pessoas percam todos os seus direitos. Todos os países do mundo, eles seguem regras não votadas, não discutidas na sociedade, impostas por burocratas vindos de cima, em nome da ciência, que não pode nunca ser discutida, e todas essas normas são feitas unicamente para se instaurar um totalitarismo. Se existe alguma liberdade ainda em alguns países, em algumas cidades, em alguns estados, é simplesmente por você não seguir as normas da OMS à risca. Você vê nitidamente que na Etiópia, o Partido Comunista Chinês tem muita influência ali, porque era um pensamento do Mao Tse-tung. Mao Tse-tung cria um termo que hoje é muito usado sem ninguém saber quem foi o seu autor: Terceiro Mundo. Ou seja, ele tinha uma disputa com Stalin, depois com Khrushchev e com os outros líderes da União Soviética, sobre quem seria o líder deste bloco vermelho, da cortina de ferro, como disse Churchill. Mao Tse-tung nunca conseguiu. Então ele define que o mundo tem países de primeiro mundo, os países capitalistas, o bloco soviético, e como ele faz um comunismo à parte, ele começa a se entender justamente com países para os quais ele nunca prestou atenção. Os países da África, os países da Ásia, até a América do Sul. Mao Tse-tung, um belo momento, perguntou: olha, parece que tem Sartre comigo, tem umas pessoas aí que estão me apoiando na França. Tem algum movimento político maoísta de fato no mundo? E alguém respondeu para ele: sim, existe o Sendero Luminoso no Peru. Não preciso nem dizer o que Mao falou. Peru. Pelo amor de Deus, não quero nem saber desses caras. Ele recebia cartas do Sendero Luminoso e falava: não precisa nem ler, não estou interessado nesse negócio. De repente, no finalzinho de sua vida, ele inventa essa teoria do terceiro mundo e de que ele precisava ter uma influência sobre esse terceiro mundo, porque a União Soviética não se preocupava com isso. Ele começa a se preocupar com a África, começa a se preocupar com Etiópia, assim por diante. E o Tedros vem exatamente dessa cultura, ou seja, pessoas anticolonialistas. Eles querem se livrar das influências das grandes potências. E eles enxergam os comunistas como libertadores. Tedros Adhanom, presidente da OMS, foi membro do grupo revolucionário Frente de Libertação do Povo Tigré, na Etiópia, que, em virtude da influência chinesa na região, tinha grande afinidade com o comunismo chinês de Mao Tse-tung. Depois, o grupo acabou se aproximando do modelo albanês de comunismo de Enver Hoxha. Antes de ser eleito presidente da OMS, ocupou cargos de importância na Etiópia, tendo sido ministro da Saúde entre 2005 e 2012,
e ministro das Relações Exteriores de 2012 a 2016, acusado de ter acobertado 3 epidemias de cólera no país. Ainda em 2020, Birhanu Jula, chefe das Forças Armadas da Etiópia, acusou Tedros de utilizar o prestígio de seu cargo na OMS a fim de negociar apoio diplomático e fornecer armas ao grupo revolucionário. Tá lá só porque o Partido Comunista Chinês patrocinou ele para estar. Actually, WHO and the China government have long-term collaboration in many aspects. Chief Director of the WHO, Dr. Margaret Chan, she's the one in front of Dr. Tedros, stay on that position for like 8 or 10 years. And she was a doctor in Hong Kong. So I met her when she came back to the University of Hong Kong in around 2017 to 2018, if I didn't remember wrong the time. And she came there to appreciate China government and also my previous supervisor, the co-head of WHO Reference Lab, Prof. Matt Paris. She appreciates their help in supporting her to become the chief director in WHO. And after that, it is Dr. Tedros. But you can see from the news even how close Dr. Tedros and Dr. Margaret Chan were. A ONU tem uma agenda que já existia antes de 2020. Ela já vinha sendo desenvolvida há muitos anos. E ela dá conta de uma espécie de subversão do capitalismo. Os problemas do mundo hoje são exatamente aqueles problemas que a esquerda sempre enxergou. Desigualdade, propriedade privada, assim por diante. Mas a solução proposta para a esquerda era uma solução defasada. Revolução, coturnos, tomada dos meios de produção, assim por diante. E quando você é simplesmente um ricaço, e você acredita já nisso? Todo o Vale do Silício é de esquerda. Toda Hollywood é de esquerda. A maior parte dos donos das grandes empresas americanas são radicais de esquerda. Por que não simplesmente pegar os donos do meio de produção, uma coisa bem marxista, e usá-los para impor uma agenda? Quem que criou de fato a Agenda 2030? Quem que criou o Great Reset? É simplesmente um termo cunhado pelo presidente do Fórum Econômico Mundial. Very important to know that the COVID-19 pandemics just has accelerated certain trends which we had seen before and which actually were discussed in Davos this year, like the lack of inclusion, the lack of paying sufficient attention to the environment. So what we will see now is acceleration of those trends and, of course, a unique opportunity to reset our global agenda. So let's use this window of opportunity and let's recreate a global framework which really is in line with the requirements of a society in the 21st century. The virus, the pandemics, has reminded us how interdependent we are in the world, how we are part of a global destiny, a common global destiny, and I see the need for action, I see the need for a great reset. Este novo modelo deles não tem clareza nenhuma, ou seja, eles dizem que você não terá nada, mas você será feliz. Mas eles também não dizem se eles vão deixar de ter alguma coisa. Eles não dizem como você será feliz. Cada sociedade do mundo tem uma definição de felicidade própria.
A felicidade é para um islâmico, a felicidade é para um taoísta, a felicidade é para um cristão. São completamente diferentes. Que felicidade é essa que eles estão prometendo? Eu sei quem que vai ficar feliz. Eles. Eu não sei o que eles querem me prometer. Mas eles dizem que todas as bases do Ocidente estarão destruídas. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. We can stop fascism. We are at a point where we can, this is a crossroads, it's an existential crossroads, and we are people who can help determine which way humanity goes. What a great gift, what a tremendous opportunity. We're just so lucky. You know, I just think COVID is God's gift to the left. Ou seja, não terá mais propriedade privada. A propriedade privada não é um lote, né? A minha família é uma propriedade privada minha. O meu carro é, o meu filho é, a minha educação é, a minha própria vida é uma propriedade privada. Não teremos mais uma sociedade orgânica, ou seja, nas quais nós escolhemos nossas profissões, nossas ideologias, nossas religiões por nós mesmos. Não, tudo isso parece estar subentendido que virá de cima. E eles estão dizendo: as plataformas de mídias sociais precisam mudar as suas políticas radicalmente. And you know, even to see you, Bill, you know, be the target of some of these conspiracy theories, it seems to not bother you, but you know, it kind of bothers me as a guy who wants, you know, everyone to live in the same kind of reality. And you know, I see out there doing great things, and I think that, you know, that should be commended as opposed to what you get. I'm not in a position to complain much. You know, I have a lot of things that, you know, make me extremely lucky. And, you know, I hope these conspiracy theories go away. You know, I don't know what it'll mean for the future. Nós teremos agora um novo desenvolvimento para você usar o Facebook. Agora, fake news serão punidas verdadeiramente. A forma como você vai entender as cidades é completamente diferente. A forma como a economia, seja de uma cafeteria, seja de uma grande indústria química, agora elas precisam ter um único norte. Look for the Well Health Safety Seal. Look for the Well Health Safety Seal. I'm Dr. Richard Carmona, the 17th Surgeon General of the United States of America. This is the Well Health Safety Seal from the International Well Building Institute, the global authority on healthy buildings. The Well Health Safety Rating was informed by years of research and input from hundreds of leading virologists, public health experts, epidemiologists, and building professionals around the world. You'll see it at schools, offices, banks, childcare centers, all the places we go. The Well Health Safety Seal means that we'll feel better going into restaurants, theaters, stores, hotels, stadiums, and all the places that we love. Everything may look the same, but the Well Health Safety Seal means that your health and safety are top of mind when it comes to cleaning and sanitizing procedures, air and water quality management, emergency preparedness programs, and health services. So look for the Well Health Safety Seal outside and feel more confident going inside. O capitalismo agora ele vai vender uma ideologia. E uma coisa que direita e esquerda foram completamente ignorantes foi de que os ricos sempre querem dominar. Eles sempre querem impor a sua ideologia. O que o Bill Gates sabe sobre a Microsoft hoje? Eu acho que ele não sabe mais nem em que edição do Excel nós estamos. Mas as ideologias de um dos homens mais ricos do mundo são dominantes. O que Bill Gates pensa, todo mundo vai pensar sem nem perceber, sem nem saber quem é o autor da ideologia. Se o Bill Gates acha que estamos à beira de um desastre climático,
as políticas, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em Bornéu, serão dominadas pela mentalidade de Bill Gates. As soluções propostas serão exatamente essas. Eles vão sempre apontar o dedo e falar: você não está seguindo as normas da OMS. Você não está seguindo os estudos científicos. Quem financia esses estudos científicos? Levanta muita suspeita você ver mega financistas globais, pessoas que têm bilhões de dólares na sua conta no banco, desenvolvendo cenários de pandemia. E na sequência você observando esse cenário de pandemia acontecer. You always, if you dig deep into it, you always see money from Bill Gates Foundation or something. O próprio Bill Gates já elogiou muito o acerto dele em ter saído um pouco da área de TI e ter investido em vacinas. Tanto que a Bill and Melinda Gates Foundation foi a responsável por fundar, deu dinheiro, 700 milhões de dólares, que fundou a Gavin Alliance, que é uma iniciativa global para poder fornecer vacinas para populações de baixa renda e alto risco. É evidente que essas vacinas não saem da Gavin de graça, eles não estão fazendo nenhuma filantropia, o que eles pegam é o dinheiro que eles teriam que pagar para imposto de renda nos Estados Unidos, direcionam todo para instituições filantrópicas, como a Gavin Alliance, que fabrica vacinas e que comercializa essa vacina com nações. O retorno que o dinheiro investido em vacinas dá para ele é em torno de 7 a 20 para 1. Cada $1 que ele investe em pesquisa, desenvolvimento e venda de vacinas, ele recebe de volta entre 7 e 20 dólares. Não é à toa que ele é um dos homens mais ricos do mundo e não é à toa que no final dos anos 90 ele e a Melinda, através da Bill and Melinda Gates Foundation, financiaram a constituição da Gavin Alliance. Sim, isso aí gera bastante suspeitas com relação às reais intenções desse pessoal. Os bilionários brasileiros, durante o período da pandemia em 2020, eles aumentaram a fortuna deles em mais de 30 bilhões de dólares. Os bilionários da América Latina, do Caribe, tira o Brasil, América do Sul, Latina, América Central e Caribe. Esses bilionários aumentaram a fortuna deles em mais de 45 bilhões de dólares. Os bilionários americanos aumentaram a fortuna deles durante a pandemia em mais de 565 bilhões de dólares. Os bilionários chineses viram suas fortunas aumentar mais de 40%. Ações de empresas farmacêuticas que fabricam desde remédio a insumos como luvas, insumos como testes de laboratório, tiveram suas ações valorizadas entre 50%, 400% e até 2.000% em um intervalo de 6 meses. Se isso não levanta suspeitas sobre a instrumentalização de uma epidemia como essa, eu não sei mais o que pode levantar suspeitas, porque as pessoas que estão quebrando as suas pernas estão ganhando bilhões de dólares vendendo para você as muletas. 尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家好！非常高兴与大家相聚在这里，和云端共同出席2020欧洲伙伴媒体合作云论坛。首先，我要代表主办方中国中央广播电视总台向出席论坛的嘉宾表示最热烈的欢迎。Ladies and gentlemen, welcome to the European Media Partners Cooperation Online Forum 2020. We would like to extend our deepest appreciation for your continued support all along and for your being here, especially during this pandemic. We've invited you, our European counterparts, along with our Chinese colleagues, to discuss the responsibilities of the media, especially in light of the challenges posed by the pandemic. The theme of our forum today is Mutual Trust Dialogue for Win-Win Cooperation. President Xi Jinping put 4 principles to further boost bilateral ties, namely peaceful coexistence, openness and cooperation, multilateralism and dialogue and consultation. I think they're fitting. A China, por meio do China Media Group, fez acordos com 110 veículos de imprensa em mais de 30 países europeus. Um acordo nesses mesmos moldes também foi firmado com a Rede Globo e Bandeirantes aqui no Brasil.
Algumas das diretrizes desses acordos foram expostas no fórum online Parceiros da Mídia Europeia, promovido pela China Media Group. O presidente e editor-chefe do China Media Group é Shen Haixiong, vice-ministro do Comitê Central do Departamento de Publicidade do Partido Comunista Chinês. Nascido em 1967, está no partido desde 1987, começando a trabalhar internamente apenas 2 anos depois, em 1989. Entre 2014 e 2018, foi diretor de propaganda da província de Guangdong e, desde então, é também presidente da CCTV, Central Chinesa de Televisão, e diretor da Administração Estatal de Imprensa. O governador de São Paulo, que já havia feito o lançamento oficial do livro A Governança da China, escrito por Xi Jinping como sucessor do Livro Vermelho de Mao Tse-tung, fez contratos para desenvolvimento de vacinas com o laboratório Beijing Kexing Biological, a Sinovac. Com a gigante farmacêutica Sinovac Biotech para a produção da vacina contra o coronavírus. Envolvida em um escândalo em que seu presidente, Yin Weidong, teria repassado $50 mil a membros do Centro de Revisão Farmacêutica da China. Guo Shija, esposa de Yin Hongshang, então vice-diretor do Centro de Revisão Farmacêutica, foi inclusive julgada pelo caso. Após censura das Big Techs, perseguição das agências de fact-checking e propaganda de jornais consagrados contra qualquer tratamento, as vacinas, aprovadas em caráter experimental, se tornaram uma condição, se quisermos continuar vivos ou manter o convívio social. The top scientists and also the people in the top authorities like WHO, they don't want these things get well accepted because they still try to emphasize that injection is the only vaccine and also promote the immature vaccines they developed. There are jobs that will require it. CEO of airlines that will start requiring it. The government might not say they'll force vaccinate you. So at the end of the day, the mingus is everywhere, and their whole thing is to psychologically cage humanity in this fear, and so that people are paralyzed and they'll do whatever they say. Why are you taking the vaccine? Because you're scared to die. Why are you locking down? Because everybody's scared to die. You know what I'm saying? We are so scared to die that we refuse to live. Quantas pessoas com doenças cardiovasculares e diabetes tiveram seu acompanhamento regular comprometido por dificuldade de acesso aos ambientes médicos? Um curativo num pé diabético que não foi feito no posto de saúde, porque o paciente ficou com medo de ir lá e fazer o curativo e pegar Covid. Alguém que deveria fazer um teste ergométrico ou precisava fazer um cateterismo e não conseguiu fazer porque os leitos de UTI estavam dedicados para poder atender pacientes com Covid. Esses pacientes vão desenvolver complicações dessas doenças, insuficiência cardíaca congestiva, embolia cerebral, AVC, sequelas neurológicas, amputação. Será que esses ônus vão ser corretamente debitados da conta do Covid? O Brasil teve aí em torno de 50%, 60% a menos de cirurgias oncológicas. Pacientes com câncer tiveram seu diagnóstico retardado, atrasado, por causa do Covid. O câncer não espera. Transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, sequelas cognitivas e emocionais nas crianças. A gente está produzindo toda uma geração de crianças que está paranoica, perguntando se o pai passou álcool gel, se a mãe está usando máscara, que ela não pode ir na casa do avô, que ela não pode abraçar um coleguinha, porque ela pode passar uma doença que vai matar o coleguinha. Existem, inclusive, sindicatos de professores no Brasil passando essa narrativa para as crianças, que elas não devem querer ir para a escola porque elas vão transmitir doenças que vão matar outras pessoas.
Olha a carga de culpa emocional e de responsabilidade que está sendo colocada nas crianças. Isso vai produzir uma cicatriz emocional, uma cicatriz de ansiedade, uma baixa resiliência, uma sensação de pânico ante qualquer dificuldade. Que tipo de consequência isso vai ter para a geração brasileira que hoje tem 5 anos, 10 anos e daqui a pouco vai ter 25, 30 e vai estar no mercado de trabalho? Como que esse pessoal vai reagir às dificuldades e obstáculos e atritos naturais que ocorrem no mercado e no ambiente de trabalho? Porque ele não teve um desenvolvimento emocional necessário, suficiente, adequado durante a infância, ele conviveu com uma mãe neurótica, ele conviveu com um pai deprimido porque perdeu o emprego, essa criança vai ser um adulto frágil. Na hora que o chefe mandar ele embora, ele se joga do prédio. Será que daqui a 20 anos a gente vai lembrar de colocar esse suicídio na conta do Covid? The whole psychological effect of lockdown, come out, lockdown, numbers, have you noticed that if you open, they're not like saying anymore about 10,000 people have been infected, 100,000 people are infected, 500. This whole thing was psychological warfare. If they lock you down, take everything from you, then bring you out, then lock you down again, at the end of the day, you will take a vaccine just to get your life back together. Are out of their homes on the Caribbean island of St. Vincent after the first volcanic eruption there in more than 40 years. The volcano sent a thick cloud of smoke 20,000 feet into the sky, spewing ash for miles. Cruise ships are evacuating people from the island, but only those vaccinated against COVID. Isso significa que não só essa agenda, como boa parte daquilo que nós entendemos como ciência, daquilo que nós entendemos como filosofia, como pensamento livre, assim por diante, tudo isso foi solapado, mas você mantém as aparências. Ou seja, um estudo científico foi usado por um político que gera um resultado bonzinho lá. Vacinas, conter o aquecimento global, qualquer uma dessas coisas. Tá tudo no mesmo lugar. Só que isso é dominado sempre por uma mentalidade dominante pelos mesmos poderosos, ricaços e burocratas de sempre. Porque é muito fácil você publicar estudos científicos notando erros na teoria do aquecimento global. Dizendo, olha, há falhas aqui. Tanto há falhas que quase ninguém mais usa o termo aquecimento global. Agora preferiram mudanças climáticas, porque viram que o clima está esfriando em boa parte dos países. Então eles dizem, olha, isso também é culpa do aquecimento global, é que agora vai mudar tanto que agora vamos chamar de mudanças climáticas. Ou seja, o esfriamento global agora é culpa do aquecimento global. Você pode publicar esses artigos, mas você vai conseguir publicar na Ivy League. Seu artigo vai ser lido com plantão da Globo pelo William Bonner. Todas as políticas decididas, seja em Washington, seja em Brasília, seja em Londres, onde você quiser, seja em Bruxelas, pior ainda, com base no seu artigo. Ou tudo isso é direcionado? No período de lockdown, ulularam diversas matérias e novos estudos sobre seu impacto positivo no meio ambiente, sendo responsável, inclusive, pela redução da emissão de CO2 e a tomada de cidades por animais selvagens. Have increased since they closed. Now that there are no people, the bears are literally just walking down the road to get to where they need to go, which is kind of cool to see. Scientists say it is a difficult time for all of us, but it also makes you think about the animals and the planet too. We have been taking habitat from these animals. It might cause a sort of increased awareness of the natural beauty that's right around us. The images from all over the world, in Milan before the lockdown and after, the smog lifting from the sky, mountains visible in the distance. New Delhi skyline too, before and after, the blue sky visible. And from the ground there, then and now. Em 3 de fevereiro de 2021, a ativista sueca Greta Thunberg se enganou e compartilhou em sua conta no Twitter um link privado do Google Docs, que guardava manuais para uma ação que visava desestabilizar o governo da Índia por conta de uma nova lei ambiental.
O post foi imediatamente apagado. Nos manuais, havia modelos de publicações para artistas e pessoas influentes, automações, perfis que deveriam ser marcados e um plano para manifestações de rua. Enquanto Greta dizia que o protesto era pacífico, as ruas da Índia viraram um inferno. Diretores da CNN foram gravados enquanto prometiam a próxima grande crise. I think there's just like a COVID fatigue, so like whenever a new story comes up, they're going to latch onto it. They've already announced in our office that once the public will be open to it, we're going to start focusing mainly on climate, climate like global warming, and like that's going to be our next like. I don't know, like what's the word I'm looking for? It's going to be our focus. Like our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was, right? So our next thing is going to be for climate change awareness. Constantly showing videos of like decline in ice and weather warming up and like the effects it's having on the economy and really diving into Decides that. head of the network, like just Who's that? Is that Zucker? Zucker, yeah. I imagine that he's got his council and they've all like discussed like where they think So that's like the next pandemic like story like that will beat to death. But that one's got longevity. You know what I mean? It's not like there's a definitive ending to the pandemic, or like it'll taper off to a point that it's not a problem anymore. I think it's going to take years, so they'll probably be able to milk that for quite a bit. So climate change overload. Be prepared. It's coming. Climate change is going to be the next COVID thing for CNN. We're gonna hone in. Focus on that. I love it. Do you think it's going to be just like a lot of like fear, like climate? Yeah, fear sells. Novos relatórios do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, da ONU e da Organização Mundial de Meteorologia, nos aterroriza, dizendo que a emergência climática seria irreversível. Alguns especialistas já falam, inclusive, em lockdown climático. As respostas que governos, empresas e tudo mais darão a este vírus terão um alcance muito mais prolongado do que este vírus. Isso não vai acabar. Nunca mais. Eles destruíram aquilo que nós conhecemos como civilização. Alvin Toffler, ele separou a história da nossa civilização em 3 ondas. A primeira onda seria representada pela Revolução da Agricultura, a segunda onda pela Revolução da Indústria, Revolução Industrial, e a terceira onda, que seria a Revolução da Informação. É como se na primeira onda, o que me interessa é o que você planta. Na segunda onda, o que me interessa é o que você fabrica. E na terceira onda, eu não quero saber o que você planta, nem o que você fabrica, eu quero saber o que você sabe. Então, tem muitas coisas que nós não sabemos nessa terceira onda de Toffler envolvendo o Covid. Mais ou menos como aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, é muito provável que a gente esteja embarcando numa guerra cujas verdades nós só vamos desvendar daqui a alguns anos. Quando os aliados desembarcaram na Normandia, ninguém tinha a exata ideia do que estava acontecendo nos campos de concentração. Isso foi revelado depois. A partir de 2020, ficou muito claro que qualquer pessoa completamente maluca é uma pessoa que não acredita em nenhuma teoria da conspiração. Eu recomendo para qualquer pessoa, olha, escolha uma no Google, acredite em pelo menos uma, porque senão você está completamente insano. Well, that's why I'm buying me a farm and cultivating my own food. Get chicken, cows and everything so that I don't have to go to the store.
now you can see more and more, even the common people get known that this is not from nature, because more and more scientists stand out and the government stand out to say that WHO's investigation, those kind of report recently published with China government is hilarious. And we still didn't see any evidence on their side. So I want to say that no matter these fact checkers are scientists working with China government, or these are other people try to help China government or to help their partners, they should think about that. They are also in the pandemic, and they are also vulnerable to this virus. So think about their families, the people they care about, then they should ask themselves whether they should just shut down the voice who want to let people to understand the fact behind COVID-19. Uma massa desenfreada é uma coisa que os psicanalistas conhecem muito bem, né? Freud e Lacan escreveram a respeito disso. Vocês são histéricos em busca de um líder. Vocês o terão. A história provou pra gente que se uma das coisas que a nossa espécie consegue fazer muito bem é se superar nos absurdos que ela comete contra si própria. I'm Dr. Stella Emanuel. I'm a primary care physician in Houston, Texas. You know, I actually went to medical school in West Africa, Nigeria, where I took care of malaria patients, treated them with hydroxychloroquine and stuff like that. So I'm actually used to these medications. I'm here because I have personally treated over 350 patients with COVID. Patients that have diabetes, patients that have high blood pressure. Not all at once. Hold on. You'll put the fire out. Dude, that's right here. Right here. All right, that's enough for right now. Destroy them. Destroy them. Yeah. Lead them to the fire. We don't want them in our road anymore. A gente acha que a gente está combatendo o vírus. Daqui a 10, 15 anos é capaz de, lembra aquele cara da teoria conspiratória? Que ele estava certo. Exatamente. 2013, no Brasil, foi um evento, na verdade, internacional. Ou seja, você tinha tido o Occupy Wall Street pouco antes, você tinha tido antes mesmo disso a Primavera Árabe, você teve manifestações no Chile, na Espanha, quer dizer, nós mostramos que finalmente tínhamos entrado de fato na globalização política. Ou seja, o que acontece em outros países passou a acontecer no Brasil também. De repente, nós estávamos integrados a isso. Você vê grandes intelectuais americanos que analisaram o Occupy Wall Street vindo para o Brasil para analisar junho de 2013. Estou insatisfeito com os políticos. Tá, mas qual a solução? Não sei, estou insatisfeito. Eu quero saúde e educação. Tá, mas o que você quer de fato? Não, eu quero mostrar a minha indignação. Qualquer pessoa que conseguisse, naquele momento, ser o líder de uma turba enfurecida, ele conseguiria criar um novo país. E turbas enfurecidas criaram todos os totalitarismos do mundo no século XX. Só que todas as respostas que foram dadas
foram entendidas pelo próprio establishment político. Isso foi uma das grandes tragédias da década de 2010.